Então, pessoal, vim aqui falar sobre API Gateway, né, e falar sobre o caso da Globo, o uso de API Gateway na Globo. Então, vai ter uma parte mais introdutória na palestra, que eu vou falar um pouco sobre o que é o API Gateway, como funciona, os benefícios, pontos negativos, e depois eu vou falar sobre o caso da Globo, que aí, para quem já conhece o que é o API Gateway, eu acho que é onde fica mais interessante a palestra. Me apresentando rapidamente, meu nome é Hector, eu sou do Rio de Janeiro, estou há 6 anos na Globo e trabalhei em alguns projetos ali, né, como a votação do Big Brother, né, acho que já até vieram palestrar aqui na TDC, falando sobre esse case, enfim. Projetos de comentários também, mas ultimamente estou trabalhando nos projetos de autenticação, autorização e o API Gateway, que é o foco dessa palestra. E tem aí os meus contatos para quem quiser falar comigo depois. E, bom, vamos começar falando o que é um API Gateway, né? E para eu falar de um API Gateway, eu tenho que falar sobre microserviços, porque o API Gateway é um padrão que existe dentro do cenário de microserviços. É como se fosse uma consequência, né? E microserviços, você tem ali um cliente que vai, muito provavelmente, falar com muitas APIs, né? Você está saindo de uma realidade de monolitos que você tinha menos APIs e com microserviços você começa a quebrar em múltiplas APIs. Então, o cliente ele começa a ter que consumir várias APIs e começa a ter um pouco mais de dificuldade, né, para descobrir documentação, ter um onboarding para entender sobre aquela API, como ela funciona, protocolos que ela aceita, né? Então, isso é uma dificuldade, né? Talvez um fato, né? É uma nova realidade que os microserviços trazem, uma consequência. E eu estou falando disso porque eu acho que esse problema é um problema que o API Gateway ele vai tentar resolver de certa forma. Mas, antes de falar sobre o API Gateway, né, temos esse problema nessa realidade de microserviços, e a gente também tem um outro, que são os donos das APIs, eles também têm uma certa implementação repetida de diversas funcionalidades que são bem comuns às APIs. Então, pensa que, por exemplo, você tem uma API que vai implementar autenticação, login, rate limit. Isso são coisas que muitas APIs implementam, né? E nesse cenário de microserviços, você vai ter várias APIs implementando isso, ou implementando lógica de cache, né? Essas coisas comuns. Então, é um certo trabalho jogado fora, né? Você está reinventando a roda. Cada desenvolvedor de cada API está reinventando a roda para fazer essas coisas. Então, esse é um outro ponto de vista, né? O ponto de vista do dono da API, do desenvolvedor da API, que também é uma realidade aí desse cenário de microserviços. Ele também vai passar por esse problema. Então, vamos pensar como é que a gente pode ter uma ferramenta mágica aí que possa reduzir a dificuldade dos clientes das APIs, facilitando a integração deles, né, a descobrir novas APIs, a consumir novas APIs, e como a gente pode ter uma ferramenta, essa mesma ferramenta, que vai reduzir o trabalho repetido dos donos das APIs, né? E essa ferramenta, acho que já dei spoiler, né, mas é o API Gateway. Então, o API Gateway ele vai resolver esses problemas. Ele vai resolver muitos problemas, na verdade. Eu acho que já até tiveram outras palestras sobre API Gateway hoje mais cedo, na trilha de microserviços. Até falaram sobre outros pontos muito interessantes também. Mas eu estou abordando aqui de uma forma que eu acho que é muito do caso da Globo, né? Os problemas que tem ali na Globo e como o API Gateway está ajudando a resolver eles, né? Então, esse problema do lado dos clientes e do lado dos donos das APIs são coisas que o API Gateway resolve. Falando brevemente, né, a ideia do API Gateway é que se antes você tinha o cliente falando diretamente com as APIs, agora você tem um portal ali no meio do caminho, né? Você vai ter uma nova entidade, e o cliente ele fala com essa nova entidade, e essa entidade, por sua vez, fala com as APIs. Então, tem esse meio de campo. E a ideia do portal é que tudo passa por esse portal, né? Então, você tem todos os requests que os clientes fazem vão cair nesse portal, e esse portal vai redirecionar, vai fazer o roteamento para as APIs correspondentes. Então, o cliente ele não fala mais diretamente com as APIs, ele desconhece elas, de certa forma, mas ele conhece o API Gateway, né? Então, é uma camada de abstração, digamos assim, aí no meio do caminho. Como eu falei, é um portal de APIs, é um ponto único de entrada dos clientes,
Mas, na prática, né, sendo mais específico, é um proxy reverso, né, falando mais tecnicamente. É um proxy reverso que vai permitir configurar, gerenciar e rotear os requests para uma API. E, beleza, mas como esse proxy reverso vai me ajudar a resolver os problemas que eu coloquei ali atrás, né? Um grande problema que surge nesse cenário de microserviços é o cliente ter que montar alguma informação que ele precisa consultando vários microserviços, né, várias APIs. E o API Gateway ele pode justamente agregar o resultado desses diversos microserviços para o cliente. Então, essa já seria a primeira vantagem aí do API Gateway. Ele não só é um ponto único de entrada, que isso facilita os clientes a descobrirem, né, a se comunicarem com diversas APIs com um ponto único com que elas falam, mas ele também vai agregar o resultado. Se você configurar ali, você pode ter essa funcionalidade. Então, isso já é um ponto positivo para os clientes que estão consumindo APIs numa empresa, por exemplo, que tem muitos microserviços. E o outro ponto de vista, né, é que o API Gateway ele também vai centralizar a lógica de negócio comum às APIs. Quando eu estou falando de lógica de negócio comum, seria justamente aquelas funcionalidades repetidas, né, autenticação, login, rate limit. Tudo isso vai rodar ali dentro do API Gateway, ao invés de ter que ser implementado nas APIs. Então, a gente vai ter só um lugar onde isso vai ser implementado e ninguém vai precisar ficar reinventando a roda em todas as APIs. E esses são os dois pontos-chave, eu diria, do API Gateway que interessa a gente ali na Globo, né, que a gente tem usado. Então, falando aí um exemplo um pouco mais prático, né, vamos supor que a gente tem um cliente que faz uma requisição para um endereço, né, alguma API, .backstage.globoi.com. Esse .backstage.globoi.com é um endereço da Globo, né, então eu botei esse exemplo de propósito. A gente tem um cadastro no DNS lá da Globo que direciona que todo o endereço .backstage.globoi.com vai cair no API Gateway, né. Então, se o cliente faz uma requisição para esse endereço, ou para qualquer xxx.backstage.globoi.com, ele vai cair no API Gateway. E o API Gateway ele vai ver, pô, eu preciso ver se essa API exige autenticação, eu tenho que logar alguma coisa, deixa eu ver se tem um limite de requests por segundo, se eu tenho que consultar o cache. Então, o API Gateway vai fazer toda essa validação, né? E esse é o grande ganho do API Gateway. E depois de fazer essa validação, ele faz o roteamento para a API, que tem um endereço até diferente do que o cliente conhece, né? Que é alguma API be.xyz.globoi.com. Então, o API Gateway ele também esconde, né, o endereço real da API. Isso é uma questão interessante até do ponto de vista de segurança, se você tem ali alguma coisa interna ou que você quer que seja escondida para o cliente externo, né? Vamos falar um pouco dos pontos positivos, eu já falei de alguns, né, mas entrando mais em detalhes. Então, o API Gateway ele vai centralizar a lógica de negócio comum, as APIs, como eu já falei. Então, lógica de segurança e gestão de acesso. Eu estou falando de autenticação e autorização, mas não só isso, né, você pode controlar por IP, quais são os IPs que podem utilizar aquela API. O próprio rate limit é uma espécie de controle de segurança, né? Regras de cores e assim por diante, né? Então, o API Gateway ele vai trazer essa camada de segurança de graça, né? Os desenvolvedores das APIs não precisam mais implementar muita coisa, eles só usam essa camada aí. E isso, acho que é uma coisa muito boa, né? Acho que nem todos os desenvolvedores têm uma preocupação forte em segurança. Ultimamente tem se falado muito sobre isso, né? E tem empresas que nem têm ali um security engineer, essa posição. Então, às vezes, você não tem aquela disseminação de informação, treinamentos, né, focado nesse assunto. Então, se você tem uma ferramenta como o API Gateway que já traga isso por default, né, você possa adicionar ali com alguma configuração simples, algumas proteções, isso já é um ganho muito bom para as APIs, né? E, bom, tem login, você pode rodar function serverless dentro do API Gateway, lógica de cache e assim por diante. E não só essas funcionalidades comuns, mas o API Gateway ele também tem uma extensa possibilidade de funcionalidade. Pelo menos os API Gateways do mercado, né? Eu vou falar já dos API Gateways que existem, né? Os mais relevantes. Mas você pode transformar o seu request, adicionar headers, você pode fazer roteamento com Canary. O roteamento com Canary seria você, por exemplo, direcionar 90% dos requests para uma API, para uma versão da sua API, e 10% para outra versão. Vamos supor que você está querendo testar uma nova versão da sua
aplicação em produção. Então, você não precisa programar isso, né? O API Gateway já traz essa coisa pronta. Você pode transformar o payload de resposta. Às vezes, pô, o cliente precisa do payload em JSON, mas a API devolve em XML. Enfim, o API Gateway pode fazer essa conversão. Você pode validar o request, fazer a restrição por IP, como eu falei antes, ter lógica de redirect e assim por diante. Então, o API Gateway ele normalmente tem vários, alguns APIs Gateways chamam de plugins, tem outros que chamam de policies, enfim, são funcionalidades extras, né, para suas APIs. E, por fim, tem a questão da governança de APIs, né? Acho que esse aqui é um ponto muito bom, porque quando você adiciona um API Gateway na sua empresa, você tem ali uma ferramenta que está pegando todas as requisições dos clientes e todas as respostas que as APIs estão devolvendo, né? Como eu falei, ele é o portal único de entrada para todas as requisições. Então, é lá que vai morar todas as informações, né, de requisições, e, enfim. Então, isso vai facilitar muito você ter métricas de analytics, requests por segundo, latência, erros 500. E isso pode ajudar, por exemplo, uma empresa a integrar com um sistema de custeio, né? Você pode monetizar uma API com base nessas informações. Ou, às vezes, você só pode realmente ter um controle ali mais fino, né, de quem está usando o quê, quem está usando quanto de recurso, né? E o API Gateway, então, ele vai trazer essa facilidade também. E, beleza, eu estou falando muito de tecnologia, né, de ferramenta, mas eu acho que a gente tem que falar também de qual o valor que está sendo trazido para o negócio. Porque a gente, como desenvolvedor, a gente não está só codando, né? A gente deveria ter uma mentalidade também de como o código que a gente entrega traz valor, né? E o API Gateway, assim, ele vai ajudar de várias formas, né? Eu já falei algumas aqui, mas se eu fosse ser assim mais assertivo em como ele ajuda ali lá para os executivos da empresa, enfim, eu acho que é poupando tempo, né? Poupando tempo de desenvolvimento. Quando você está adicionando camada de segurança sem ter que escrever código para aquilo, ou você está potencialmente protegendo a sua aplicação de um ataque, por exemplo, você está poupando tempo de desenvolvimento. Quando você está facilitando o onboarding de clientes para descobrir novas APIs que estão ali naquele ambiente de microserviços, você está poupando o tempo de desenvolvimento deles também. E quando você está permitindo que os donos das APIs utilizem ali um preset de várias funcionalidades pré-existentes, você está poupando tempo de desenvolvimento também. Então, acho que esse é o valor entregue, né? Claro que nem sempre vai valer a pena, eu vou até falar disso já, usar o API Gateway, nem sempre vai ser uma redução de custos, né, se você não usar bem, mas se for bem planejado, esse é o propósito, né? É você poder fazer com que os seus desenvolvedores possam focar em escrever features reais, né, para a sua aplicação. E eu vou falar rapidamente de um conceito que é o API Management, porque esse é um conceito que, quando se fala de API Gateway, muita gente fala sobre o API Management também. E o API Management, ao contrário do API Gateway ser uma ferramenta, né, eu estou falando de um proxy reverso ali, né, uma coisa que realmente existe fisicamente, mas o API Management seria um processo, né, é uma coisa mais conceitual. E o API Management ele pega todo o processo de você de um API provider, né, o dono da API, criar a sua API, torná-la segura, metrificar ela, monitorar ela, disponibilizar ela, enfim. E também, do outro lado desse espectro, o consumidor da API descobrir sobre essa API, começar a consumir ela, analisar o uso daquele consumo, enfim. Todo esse processo do ciclo de vida da API, né, se você está tentando otimizar esse processo, você está praticando o API Management. E o API Gateway, obviamente, ele vai facilitar nesse processo, mas são coisas distintas, né? Falando brevemente das principais ferramentas de mercado, esse diagrama na direita, ele é publicado pela Gartner, é uma empresa aí que, tipo assim, independente, né, que faz pesquisa de mercado e traz aí os principais nomes de diversas ferramentas, não só API Gateway, né? E ali no quadrante direito, superior, tem os líderes de mercado. E eu botei as imagens ali do lado, né, os principais. Tem o AppD, o Kong, da Amazon, o Molisoft, tem alguns outros também. Então, se alguém quiser experimentar um API Gateway, eu sugiro começar por esses que são líderes. Beleza, falando brevemente de quando não usar um API Gateway. E, bom, às vezes você não tem um número alto o suficiente de APIs que justifica usar esse API Gateway.
É como eu falei, né, o API Gateway ele é um padrão que surge em decorrência da realidade de microserviços. E não só alguns poucos microserviços, né, mas a gente está falando de empresas que têm muitos microserviços. E às vezes não vale a pena você adicionar ele justamente porque ele traz uma complexidade adicional. O API Gateway você pode, às vezes, comprar ali pré-instalado, né, gerenciado por uma empresa externa, mas às vezes você vai ter que instalar ele e tomar conta dele. Né, às vezes tem um time alocado para ele lá para manter o API Gateway. E não é simples de manter o API Gateway. Né? O API Gateway ele é um ponto único de falha, é um single point of failure. E justamente por isso que é complexo você manter um API Gateway. Você tem que deixar ele sempre rodando, você tem que tomar cuidado para ele não cair. Você tem que adotar práticas ali de confiabilidade, de resiliência, para garantir que ele vai rodar. Por que ele é um ponto único de falha? Né? Eu não sei se isso é claro, mas você tem todos os clientes passando por ele agora. Né? Ele é o portal, é o ponto único de entrada de todas as APIs. Então, se ele cai, os clientes não conseguem mais falar com as suas APIs. Né? Então, ele é um ponto único de falha por isso. Tem o custo, né? Ele não é de graça, né? Obviamente. Você vai ter que alocar uma infraestrutura, ou às vezes alocar uma equipe. E tem uma latência adicional, que você vai fazer um salto a mais e você vai passar pelo API Gateway. Né? Então, antes o cliente, vamos pensar sem API Gateway, o cliente fala diretamente com as APIs. Você tem um salto na rede. Mas com o API Gateway, o cliente fala com o API Gateway e o API Gateway fala com a API. Então, você tem 2 saltos na rede e tem um tempo de processamento no próprio API Gateway. Né? Pode ter algum processamento para aquela API. Então, são alguns pontos aí a se considerar se vale a pena, né, adicionar essa complexidade na empresa. Normalmente, a empresa é muito pequena, não tem tanta API assim, não faz sentido. Né? Acho que o ponto é realmente quando tem aquela dificuldade de muitos microserviços. Beleza, eu vou sair da parte teórica, né? Acho que todo mundo agora já sabe o que é um API Gateway. Vamos falar sobre a Globo, como é que a gente tem usado lá. Tem um histórico aí, eu nem era parte do time, na verdade, mas eu quis trazer esse histórico, porque a Globo, lá na Globo, a gente tentou construir o API Gateway do zero. Era um gateway AAA, né? Ele cuidava do Authentication, Authorization e Accounting. Então, é um pouco restrito, né? Não é um API Gateway como os de mercado que eu mostrei ali antes. E ele tem um Nginx, ele era um Nginx com módulo C, onde morava a lógica do API Gateway, e um banco de dados compartilhado com a API de autenticação, o que não é muito legal. Né? Esse API Gateway ele tinha uma difícil manutenção. Sempre que a gente queria adicionar uma nova API, o pessoal, o time que queria adicionar a API no nosso API Gateway pedia para a gente adicionar no código essa nova API. Ou seja, a gente precisava de um novo deploy para cada API nova. E, enfim, acho que o banco de dados compartilhado ali que eu falei já é uma evidência de alguns problemas arquiteturais que a gente tinha nesse API Gateway. A gente também, nesse momento, foi exposto a muitas necessidades da empresa. Né? A empresa estava pedindo, eu quero segregar minhas APIs em diferentes pools. Né? Eu não quero que o pessoal do Globoplay veja as APIs do pessoal do Big Brother Brasil. Né? A gente tem que separar isso. E estava tudo junto naquele momento. Né? O pessoal queria diferentes tipos de autenticação e autorização, queria rate limit, cache. Eles queriam uma integração self-service. Quando eu falo self-service, é sem ter que pedir para a gente adicionar no código. Né? Eles queriam, por conta própria, adicionar uma API nova no API Gateway. Queriam ferramentas administrativas também. Então, a gente estava com muitas demandas ali, né? A gente, na verdade, o time naquela época, né? E a gente começou a se fazer a pergunta, a gente vai continuar construindo o nosso API Gateway ou a gente vai comprar um de mercado? Talvez não faça sentido a gente ficar construindo aqui, né? E realmente, foi isso que a reflexão que o time fez. A Globo não é uma empresa de API Gateway, né? A princípio. Então, a Globo é uma empresa de produção de mídia, né? Agora ela está adotando uma pegada MediaTek. Então, foi concluído que vamos comprar um API Gateway de mercado, né? Isso após também analisar bem as opções ali. E a gente decidiu usar o Kong. O Kong, que é um daqueles líderes de mercado que eu falei anteriormente. Mas a gente não começou comprando o Kong, né? A gente começou com o Kong Open Source. E o Open Source ele já tem muita coisa, né? É até legal para quem quiser experimentar o API Gateway, podem usar o Kong Open Source, porque tem bastante coisa disponível. Então, ele tem proxy, roteamento, load balancing, que são o esperado do API Gateway, o mais básico, diversos tipos de autenticação e autorização. Ele tem a configuração declarativa de serviços.
Você pode estender através de plugins as funcionalidades. Então, aquela questão que eu falei de várias funcionalidades extras, no Kong é através dos plugins. E você tem uma API administrativa para poder fazer as operações ali. Esse print, inclusive, é o site do Kong Plugin Hub, que é a página onde tem todos os plugins ali da Kong disponíveis. E realmente tem muita coisa disponível ali, né? Quem tiver curiosidade de olhar depois. Mas essa página, você vai scrollando ali, ela parece que não termina. É uma demonstração até porque a gente escolheu a Kong, porque realmente tinha muita coisa disponível para empoderar os donos das APIs, né? Para eles poderem usarem coisas prontas previamente, ao invés de terem que ficar codando do zero. Mas beleza, a gente experimentou com open source e eventualmente a gente foi para o Enterprise, porque ele trazia algumas coisas a mais, como o Kong Manager, que é a ferramenta administrativa, o conceito de workspace, que é aquela ideia de separação das APIs em áreas diferentes. Então, agora sim, os donos das APIs do Globoplay podem ter suas APIs separadas das APIs da votação do Big Brother Brasil, né? Tem mais plugins, que são plugins específicos para o Enterprise, e suporte dedicado. Eles ajudam a gente quando a gente pede para resolver algum problema e assim por diante. Vou falar rapidamente da arquitetura, né, de como está o API Gateway lá na Globo. Vamos olhar para o fluxo de baixo primeiro, acho que é interessante ver ali do bonequinho do Dev de APIs. Vamos supor que você é um desenvolvedor e você está querendo adicionar uma API no API Gateway da Globo. Né? Você quer botar a sua API debaixo do Kong, basicamente, e usar todos os benefícios que ele oferece. A gente tem uma ferramenta de linha de comando, que é o Backstage CLI. A gente criou essa ferramenta. E nessa ferramenta você cria um arquivo meio que boilerplate, né, com meio que uma coisa pré-preenchida para você só ajustar algumas configurações ali. E é nessas configurações que você coloca qual o nome da sua API, o endereço real dela, se você quer adicionar algum plugin e algum tipo de funcionalidade extra que o API Gateway oferece. Você editou esse arquivo YAML, você pode fazer o deploy utilizando esse mesmo CLI. E aí o deploy vai fazer um request para a KongAdmin API, e, por sua vez, vai persistir os dados no Cassandra. O Cassandra vai guardar as configurações do API Gateway, basicamente. Então, para o desenvolvedor que antes tinha que pedir para a gente botar uma linha de código ali no nosso projeto antes, né, era um trabalho, gerava um operacional, agora ele faz tudo por conta própria. É tudo self-service. E, olhando para o lado do cliente, vamos supor que tem um cliente que está fazendo uma requisição para API 123.backstage.globoi.com. Como eu falei, tudo que é Backstage Globoi.com, a gente tem um cadastro de DNS que direciona isso para o nosso API Gateway. O nosso API Gateway, na verdade, é uma aplicação, que é o Kong Proxy, é uma aplicação que roda no Tsuru. Tsuru é uma Platform as a Service, open source, é criado e mantido pela Globo, e até, enfim, quem tiver interesse em ver esse tipo de ferramenta, ele é bem popular até, mas a gente usa lá dentro da Globo. E, enfim, essa aplicação ela recebe a requisição e é ela que vai fazer toda aquela lógica de rodar, né, os plugins, rodar qualquer lógica a mais e fazer o roteamento no final, né, para API de autenticação, API de autorização e qualquer API que seja necessário. Né. Consultar Redis também e assim por diante. Esse aqui é um exemplo do YAML. Tá cortado, na verdade, né, mas esse aqui é o YAML de configuração de uma nova API no API Gateway. Isso aqui tudo já vem meio que pré-preenchido para o desenvolvedor, e você só vai lá e ajusta os parâmetros, né, o nome, o host e assim por diante. E é um YAML que normalmente não passa de umas 80 linhas, assim, sendo que todas elas já vieram pré-preenchidas. Então, para o desenvolvedor ficou muito mais simples. Né. Trazendo alguns números, o Kong tem mais de 300 APIs lá na Globo, a gente tem mais de 300 APIs, com 700 rotas. Rotas seriam um conjunto de paths, né, para essas APIs, e mais de 550 instâncias de plugins. Acho que esse é o número mais interessante de todos, esse 550, porque é ele que justifica até o título da palestra. São 550 usos de funcionalidades, de plugins, que os desenvolvedores não precisaram ficar escrevendo por conta própria, né, e eles puderam utilizar uma coisa previamente pronta. Então, são 550 casos desse tipo. Então, acho que dá para pensar, né, que muito trabalho foi poupado, né, em utilizar tantos plugins previamente prontos. A gente teve, no último ano, 116 bilhões de requests, com picos de 30 mil requests por segundo.
mas esses números tendem até a aumentar. Acho que a gente está recebendo muitas APIs novas. A gente tem 20 workspaces, que seriam aquelas áreas, né, a separação em áreas de negócio da Globo. E a gente tem as monitorações através do Kong Manager. O Kong Manager, eu até botei esse aqui é um print, né? A gente tem a visualização. Esse aqui é um print simplificado, tá? Não tem tudo que o Kong Manager tem. Mas a gente tem essa visualização de quantos requests estão tendo nos últimos minutos, horas, taxa de erro. Essa aqui é a visão global. E a gente também tem a visão separada por workspace, que seriam as áreas de negócio. Então, isso aqui, para quem está ali gerenciando, né, fazendo a governança, e até para os desenvolvedores, né, é muito interessante ter essa visualização. E o Kong Manager ele traz várias visualizações. Bom, acho que o API Gateway, alguns de vocês podem se perguntar como ele é usado na Globo, né? Eu falei que são 300 APIs, e essas 300 APIs, elas querendo ou não tocam, acho que praticamente todas as marcas da Globo, né? Então, por exemplo, a API de autenticação, ela usa o nosso API Gateway. Se você usou o Globoplay, você teve que se autenticar, você usou o nosso API Gateway. Se você leu uma matéria na Globo.com, no G1, no GE, G-Show, e você fez um comentário lá, você também usou o API Gateway. E, enfim, até a TV Globo e todas as marcas da Globo devem usar, em algum ponto ali, alguma API que está no API Gateway. Então, o uso é realmente bem difundido lá na Globo. E esse aqui é um print do uso de plugins, que eu acho que é o ponto principal, né, de como o API Gateway está ajudando a escalar o desenvolvimento de APIs lá na Globo. O primeiro colocado ali de plugin, não sei se dá para todo mundo ler, mas eu vou falar, é o JWT. Esse plugin é para validar token JWT, né? Então, ele é muito utilizado ali para fins de validação de autenticação. 259 APIs estão usando ele. Mas já tem vários outros plugins, né? Plugins de cores, ACL, tem plugin de cache, né? E acho que esse retrato é justamente o retrato de como os desenvolvedores estão se apoiando no API Gateway para não ter que ficar implementando essas funcionalidades corriqueiras, né? E isso certamente alavancou aí o desenvolvimento de APIs. Então, realmente, quanto tempo leva para desenvolver a validação de JWT para 259 APIs, né? Ou para desenvolver a lógica de cores para 72 APIs? Implementar a infraestrutura de cache para 16 APIs. Eu peguei aqueles números e coloquei como perguntas, porque realmente é uma coisa para se refletir. Se você tem uma empresa com um número grande de microserviços, como a Globo tem, né? E não tem o API Gateway, às vezes tem essa repetição de trabalho ali, né? E é interessante, talvez, reduzir essa repetição de trabalho de alguma forma. E, para finalizar, a gente falar um pouco dos desafios e do futuro ali do API Gateway na Globo. A gente está expandindo o uso de API Gateway na empresa. A gente tem... a Globo se uniu, né? Ela antes era separada em várias empresas. Aí teve um projeto recente de uma só Globo, em que ela uniu todas as suas empresas em uma só. Então, aí muitas empresas começaram a se conversar, né? E a gente, lá do time do API Gateway, começou a conhecer APIs que a gente não tinha visibilidade antes, de outras empresas. Então, tem APIs interessadas em usar o nosso API Gateway, APIs com throughput expressivo, né? Então, a gente tem que pensar em estratégias de resiliência, a gente tem que pensar em personalizar esse endereço, né? Hoje é .backstage.globoi.com, às vezes pode ter uma necessidade diferente ali. E integrar também os processos de SRE da empresa. O API Gateway, como eu comentei, ele tem muitas métricas. Então, é natural que ele possa ser utilizado para SRE, né? O SRE ele vai utilizar diversas métricas para trazer mais confiabilidade para as aplicações, né? Então, esse também é uma possibilidade que a gente está vendo aí para o futuro do API Gateway. A gente está migrando a infraestrutura para GCP, não só do API Gateway, mas a empresa toda está migrando toda a infraestrutura para GCP. Então, a gente está numa etapa de evangelizar os desenvolvedores a como... por exemplo, debugar, né, informações do API Gateway nessas novas ferramentas, né, como é que a gente está apoiando nesse sentido. E a gente está sempre fazendo feature requests para Kong. Né, como a gente falou, a gente tem uma licença ali de Enterprise com eles, então a gente está sempre pedindo ajuda e também sempre levantando nossas necessidades para eles. Né. Esse é um processo contínuo. Bom, com isso eu finalizo minha palestra, agradeço aí a presença de todo mundo. Queria só comentar que a gente tem vaga na Globo, né? Sempre temos vagas ali, então quem tiver interesse em trabalhar com esse tipo de tecnologia, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a cultura da Globo, fala comigo depois. E está aí meus contatos novamente, para quem quiser falar comigo. Obrigado.